As luzes fluorescentes da farmácia central lançavam sombras marcantes sobre mãos marcadas para o tempo, que tremiam levemente ao organizar moedas e cédimos em pilhas bem alinhadas. O veterano do exército, Carlos Dodd Silva, com sua insígnia de honra mal refletindo a luz em seu casaco surrado, contava cada moeda com determinação silenciosa. Atrás dele, uma fila de clientes se agitava impacientemente, mas um homem permanecia imóvel, observando. Nicolas Ferreira, renomado político e membro do parlamento, havia entrado na farmácia apenas para resolver alguns assuntos pessoais, porém, algo na digna luta do idoso veterano tocou profundamente e despertou sua veia humanitária. As mãos envelhecidas de Doc Silva vacilaram, fazendo com que as moedas se espalhassem pela bancada. Desculpe, murmurou ele para a atendente, com a voz carregada de constrangimento. Só preciso juntar dinheiro para o remédio do coração. Seu rosto, marcado pelos anos, corou enquanto se curvava para recolher as moedas caídas, seus movimentos rígidos pelas antigas lesões de combate. Foi quando Nicolas Ferreira, com seu olhar atento e postura de liderança, deu um passo à frente. Não como orador de campanha, mas movido por uma compaixão genuína, ele se aproximou para ajudar. O que aconteceu a seguir viria a demonstrar a capacidade transformadora da ação solidária e desencadear uma cadeia de eventos que mudaria não apenas uma vida, mas toda uma comunidade. Em meio à comoção no local, sem o auxílio de microfones ou câmeras, o deputado declarou com firmeza: permitam que eu contribua com o custo deste remédio. E providenciarem um apoio contínuo para que o senhor tenha acesso aos medicamentos que necessita, pelo tempo que for preciso. Suas palavras, ditas com a convicção de quem dedicou a vida ao serviço público, ecoaram entre os presentes. Doc Silva, com orgulho e resignação, respondeu: agradeço, meu filho, mas sempre consegui me virar. Seus gestos, no entanto, contradiziam a fala, as mãos ainda tremiam enquanto recolhia as moedas espalhadas. A jovem atendente, Ana Martins, observava a cena com crescente surpresa e alívio. Ela conhecia bem Doc Silva, que aparecia sempre no dia 15 de cada mês, contando com meticulosa exatidão seu troco. Mesmo querendo ajudar, ela se via contida pelas rígidas normas da empresa e pela realidade do salário mínimo. Agora, ao ver Nicolas Ferreira intervir, sentiu que o ar no ambiente da apteca começava a mudar. Nicolas notou como as mãos de Doc Silva tremiam ao tentar juntar as moedas. Um papel de receita sobre o balcão chamou sua atenção, um remédio essencial para o coração, cujo preço impressionava qualquer um. Aproximando-se, ele notou a etiqueta costurada no casaco do veterano: Silva, C., médico de combate. O tecido, desgastado porém impecavelmente limpo, falava de uma vida inteira de orgulho profissional. Você foi médico de combate? Perguntou Nicolas com interesse genuíno, não como apresentador, mas como servidor público comprometido com as causas sociais. Ele já havia ouvido inúmeras histórias de veteranos, mas algo na dignidade silenciosa de Doc Silva tocava seu coração e removia qualquer formalidade. Os olhos do velho veterano se perderam em pensamentos, como se vissem além dos corredores esterilizados da farmácia. 3 turnês no Afeganistão. Consertei mais companheiros do que consigo contar. Alguns voltaram para casa, outros não. Mas nunca deixamos ninguém para trás, se podíamos ajudar. Sua voz carregava o peso de incontáveis decisões no campo de batalha, de vidas salvas e perdidas em condições quase impossíveis. Doc Silva lançou um olhar para uma jovem mãe na fila, que lutava para entreter seu filho enquanto segurava sua própria receita. O mesmo instinto que o guiara em situações de crise o impulsionou a ceder espaço. Talvez devêssemos deixar que os outros passem adiante, murmurou, aceitando, ao menos parcialmente, a dura realidade. Nesse instante, Nicolas Ferreira tomou uma decisão que ressoaria muito além daquele corredor de apteca. Ele se virou para o farmacêutico, o Dr. João Costa, e com a autoridade de seu cargo afirmou: eu assumirei o custeio da receita deste senhor. E, além disso, farei com que ele tenha acesso contínuo a todos os remédios que precisar. Palavras que transbordavam compromisso social, muito além de um simples ato de caridade. O veterano tentou protestar, mas Nicolas ergueu a mão, enfatizando: senhor, o senhor dedicou anos salvando vidas. Agora é hora de que a sociedade retribua.
Deixe o Estado e eu mesmos assumamos essa responsabilidade, nem que seja por um tempo. A terminologia que evocava o espírito militar não passou despercebida por Doc Silva, que, com um largo aceno de reconhecimento, baixou a resistência. Atrás do balcão, o doutor João Costa sentiu sua postura profissional, moldada em décadas de serviço, ceder diante da realidade que presenciava. Há 30 anos que ele dispensa medicamentos, acompanhando como o aumento dos preços impunha escolhas impossíveis a tantos pacientes. A situação de Doc Silva era, infelizmente, uma entre tantas que ele já havia presenciado. Mas naquele momento, naquela confluência inesperada de vidas, algo se transformava. O que se decidiu não foi apenas um episódio isolado, tornou-se um marco na defesa dos direitos dos veteranos. Durante 3 intensas horas, Doc Silva compartilhou não só sua própria história, mas também as narrativas de inúmeros companheiros que conheceu ao longo de sua carreira. Ele falou de jovens soldados que retornavam do combate com feridas invisíveis, de médicos de combate que não podiam arcar com os medicamentos que outrora administravam, e de um sistema que parecia destinado a falhar com aqueles que mais precisavam de apoio. Sabe o que mais me entristece? Declarou Doc Silva, num momento particularmente comovente. Não se trata apenas de dinheiro. É a sensação de ser esquecido. Quando você é jovem e de uniforme, todos o chamam de herói. Mas, ao envelhecer e se ver contando moedas na farmácia, é quando você descobre o que a sociedade realmente pensa dos seus heróis. A reação do público presente de vários relatos que surgiram em redes sociais foi avassaladora. Veteranos de todo o país começaram a compartilhar suas próprias experiências de luta contra a negligência. E foi uma ligação de um ex-executivo da indústria farmacêutica que, surpreendentemente, reforçou a necessidade de mudança. Atuo neste setor há 40 anos, disse o interlocutor, e nunca ouvi nossas falhas expostas com tamanha clareza. Precisamos reformar o sistema. Deixe-me ajudar. Essa ligação impulsionou uma série de reuniões que transformariam o acesso dos veteranos à saúde. Nicolas Ferreira, utilizando sua influência política e seus contatos, reuniu representantes da indústria farmacêutica, organizações de apoio a veteranas e prestadores de serviços de saúde. Ele insistiu que Doc Silva fosse a voz central dessas discussões, para que as experiências reais dos veteranos orientassem cada decisão. A fundação que emergiu, denominada Promessa do DOT, passou a ser algo muito além de uma mera instituição de caridade. Evoluiu para uma rede abrangente de apoio que não apenas cobria os custos dos remédios, mas todo o ecossistema de saúde dos veteranos. Capítulos locais surgiram por todo o país, majoritariamente compostos por próprios veteranos que se dedicavam a auxiliar seus irmãos de armas. A experiência de Doc Silva, tanto como médico de combate quanto como paramédico civil, foi inestimável na formulação da estratégia da Fundação. Ele sabia que o cuidado com a saúde não se resumia a receitas e procedimentos, tratava-se de dignidade, respeito e da conexão humana que muitas vezes fazia a diferença entre pedir ajuda e sofrer em silêncio. A iniciativa logo chamou a atenção dos mais altos escalões do governo. Quando Doc Silva testemunhou perante o Congresso, não trouxe apenas estatísticas e estudos, mas as histórias cruas e humanas de veteranos que lutavam para ter acesso a cuidados básicos. Sua postura serena e direta quebrou o discurso habitual dos políticos. Não estou aqui para culpar ninguém, declarou ele aos parlamentares. Estou aqui porque fizemos uma promessa àqueles que vestiram o uniforme. Eles serviram, sacrificaram-se, sangraram. Agora é nossa vez de cumprir nossa promessa a eles. 6 meses após o lançamento da Fundação, um jovem veterano chamado Miguel Torres, beneficiado pela promessa do DOT, aproximou-se de Doc Silva com uma proposta. Miguel, que serviu como médico de combate no Afeganistão, compreendia profundamente os desafios únicos enfrentados pelos profissionais de saúde militares. Quando você é treinado para salvar vidas, nunca deixe de ser um médico, explicou Miguel durante uma reunião da Fundação. Mas o que acontece quando você não consegue nem cuidar de si mesmo? Suas palavras tocaram Doc Silva, que conhecia bem essa luta pessoal. Juntos, eles desenvolveram um programa especializado dentro da promessa do DOT, destinado especificamente a ex-profissionais de saúde militares. A rede de apoio ao médico tornou-se um componente crucial do trabalho da Fundação,
reconhecendo os desafios psicológicos e físicos daqueles que carregaram o fardo de salvar vidas em zonas de combate. O sucesso do programa atraiu a atenção da doutora Sara Almeida, filha do farmacêutico que testemunhara o primeiro encontro entre Nicolas Ferreira e Doc Silva. Inspirada pelas histórias ouvidas na infância, ela seguiu carreira na área de saúde dos veteranos e agora, como médica atuante, trouxe seu conhecimento para a Fundação. O que muitos não entendem, explicou a doutora Almeida em um simpósio da Fundação, é que as necessidades médicas dos veteranos são incrivelmente complexas. Não se trata apenas de prescrever remédios, é preciso entender a interconexão entre os desafios físicos e psicológicos que eles enfrentam. Essa compreensão levou à criação de centros de saúde integrados nas maiores unidades da promessa do DOT. Esses centros reuniam profissionais especializados no atendimento aos veteranos, criando ambientes onde eles se sentissem verdadeiramente compreendidos e respeitados. As salas de espera eram decoradas com fotografias e relíquias de diferentes épocas de serviço, transformando-os em verdadeiros espaços de acolhimento, e não em frias instalações médicas. O envolvimento contínuo de Nicolas Ferreira, agora atuando como legislador e defensor dos direitos sociais, foi crucial para o crescimento da Fundação. Ele não se limitava a usar seu cargo para chamar atenção à causa, visitava regularmente os diferentes capítulos e utilizava seu prestígio político para garantir apoio legislativo e financeiro, mantendo o interesse público vivo muito depois do primeiro impacto. É impressionante como pequenos gestos podem ter enormes repercussões, afirmou Nicolas durante uma entrevista com líderes comunitários. Muitas vezes só percebíamos o efeito borboleta olhando para trás. Naquele dia, ao ver Doc Silva contar suas moedas, senti que estávamos à beira de uma mudança significativa. Doc Silva sentiu com compreensão. No campo de batalha, você aprende a confiar em seus instintos. Às vezes, o menor detalhe, um passo fora do compasso, um silêncio inquietante, pode significar a diferença entre a vida e a morte. Talvez seja igual na vida civil. Os momentos mais importantes não anunciam sua chegada com alarde. O impacto da Fundação começou a ser notado de maneiras surpreendentes. Prontos socorros locais relataram uma redução nas crises entre os veteranos, à medida que mais pessoas passaram a ter acesso regular a cuidados preventivos por meio da promessa do DOT. As delegacias constataram uma queda nos incidentes envolvendo veteranos em situação de vulnerabilidade, graças às redes de apoio em saúde mental que promoviam intervenções eficazes. Um dos programas mais inovadores surgiu da experiência de Doc Silva como paramédico. A Fundação lançou unidades médicas móveis, veículos especialmente equipados e operados por profissionais de saúde veteranos, capazes de atender aqueles que não conseguiam ou não queriam buscar atendimento em estabelecimentos convencionais. Tais unidades se mostraram especialmente vitais em áreas rurais, onde o acesso a centros de saúde estatais era limitado. A história da promessa do DOT rapidamente ganhou repercussão internacional. Profissionais de saúde de outros países buscaram entender e replicar o modelo, e Doc Silva passou a participar de conferências ao redor do mundo, compartilhando a filosofia da Fundação com médicos e defensores dos direitos dos veteranos. É curioso, refletiu Doc Silva durante uma conferência em Londres, todos aqueles anos no Afeganistão, todas aquelas noites como paramédico. Eu achava que estava apenas cumprindo meu dever. Jamais imaginei que estaria aqui, contribuindo para mudar a forma como o mundo vê o cuidado aos veteranos. O sucesso da promessa do DOC continuou a surpreender. Grandes empresas farmacêuticas, inspiradas por os resultados, começaram a desenvolver programas de assistência específicos para veteranos. Faculdades de medicina passaram a oferecer cursos especializados em saúde dos veteranos, e Doc Silva era frequentemente convidado como palestrante para compartilhar sua experiência única, que unia a medicina de combate, o atendimento de emergência civil e a luta pelos direitos à saúde. A Fundação instituiu anualmente a Medalha Doc Silva, concedida àqueles que demonstravam compromisso extraordinário com o cuidado e apoio aos veteranos. O primeiro laureado foi um jovem farmacêutico de uma pequena cidade rural, que, após conhecer a história de Doc Silva através de um comício promovido por Nicolas Ferreira, iniciou um serviço de farmácia móvel para veteranos confinados em suas residências. Eu nunca busquei reconhecimento, declarou Doc Silva emocionado durante a cerimônia, mas se nossa história inspira outros a agir, então esse é o verdadeiro remédio, a certeza de que cada ato de bondade pode transformar o mundo.
Nicolas Ferreira continuou a promover e apoiar a fundação, utilizando seu espaço no parlamento para garantir que os veteranos tivessem acesso aos recursos necessários. Em seus discursos, ele enfatizava que verdadeiros heróis não buscam os holofotes, eles simplesmente se dedicam a servir a comunidade, mesmo quando precisam de ajuda. À medida que Doc Silva avançava para sua 9ª década de vida, sua presença física em eventos da fundação diminuía, mas sua influência permanecia inabalável. A organização expandiu-se muito além de sua missão original de auxiliar veteranos a custear seus remédios, tornou-se uma rede integral de apoio que abrange cuidados de saúde mental, treinamento profissional, assistência habitacional e suporte familiar. A sede da fundação, instalada em um moderno edifício no centro de Boston, ostentava uma fotografia em tamanho mural da farmácia central, o local onde tudo começou. Abaixo, uma placa simples dizia: às vezes, as maiores mudanças começam com os menores gestos de bondade. Ao lado, exibia-se distintivo de honra de Doc Silva e o recibo original do Dr. João Costa daquele dia, simbolizando a ponte entre o serviço militar e o apoio civil. No 10º aniversário daquele dia marcante, Nicolas Ferreira organizou um evento especial no parlamento, reunindo muitas das figuras-chave da história da fundação. Ana Martins, a ex-atendente que testemunhara o primeiro encontro, agora ocupava o cargo de diretora de apoio comunitário. O Dr. João Costa havia expandido seu programa de treinamento para incluir capacitação especializada em cuidados aos veteranos para equipes farmacêuticas em todo o país. E a rede de apoio ao médico de Miguel Torres havia se transformado em um programa internacional. Porém, foi a reflexão de Doc Silva que encerrou essa narrativa com perfeição. Sabem o que aprendi ao longo de todos esses anos? Disse ele, sua voz mantendo aquela força serena que cativou Nicolas Ferreira desde o início. Quando contava até as moedas naquele dia, senti vergonha. Pensei que havia falhado de alguma forma. Agora entendo, às vezes, nossos momentos mais baixos são apenas o início de algo maior do que nós mesmos. O legado daquela tarde continuou a crescer, tocando novas vidas a cada dia. Em farmácias por todo o país, homens e mulheres orgulhosos de terem servido a nação já não precisam contar moedas para sobreviver. Em vez disso, encontram compreensão, respeito e o apoio que conquistaram com sua dedicação. E tudo começou porque Nicolas Ferreira, ao passar pelas ruas e observar um veterano contando moedas para comprar remédios, decidiu agir. Às vezes, basta um simples gesto de bondade, uma decisão de ajudar, para transformar o mundo, pois, como sempre diz Doc Silva, na saúde e na vida, o mais importante não são apenas os remédios que alcançamos, mas o cuidado que oferecemos uns aos outros.